Olá, tudo bem? Eu vim aqui para compartilhar uma palavra com você que está escrito na Bíblia, no livro de João. Esse livro é um livro do Novo Testamento que relata sobre dizeres, vivências, experiências da pessoa de Jesus, da vida de Jesus. E o livro de João, no capítulo 2, diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não é chegada. A sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles fizeram assim. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Sem saber de onde esta viera, embora os serviçais soubessem que haviam feito, de onde tinham tirado esse vinho, da água que foi transformada. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu quero conversar com você, que é mulher, sobre a transformação que Jesus faz. Aqui, quando nós observamos, era um casamento. A Bíblia diz aqui no livro de João, no versículo 3, no versículo 2, que Jesus também tinha sido convidado. O primeiro tópico para a gente entender como que nós podemos viver uma transformação é quando nós primeiro chamamos, convidamos aquele que é o único capaz de nos transformar de dentro para fora. Como essa água que se transforma em vinho. A água, na sua essência, clara, pura, sem sabor, sem cor, sem cheiro, e de repente, por uma ordem de Jesus, aqueles serviçais pegam os 6 potes, onde cada um cabiam 80 a 120 litros, muito litro, né, gente? E eles colocam a água até a borda. Eu percebo também uma outra situação, que para nós vivenciarmos mudanças, transformações na nossa vida, nós precisamos nos permitir sermos cheias, preenchidas, derramadas pelo poder de Deus até a borda de tudo que nós somos e de tudo que nós temos. Quando Jesus fala para os serviçais: levam um pouco dessa água, ele não diz o vinho, ele diz: leva um pouco dessa água, da essência desse líquido, até o encarregado da festa e dele de beber. E quando os serviçais chegam no encarregado da festa, que era daquele noivo, daquele casamento, ele bebe e ele fica surpreso, ele fica surpreendido com o gosto daquele vinho. E ele percebe que aquele vinho tinha um melhor sabor, era de uma melhor essência do que o primeiro vinho que foi servido na festa do casamento. Bom,
a gente precisa muito compreender enquanto mulheres que nós precisamos convidar, como o primeiro tópico que eu te disse, convidar Jesus para lhe transformar. Só Ele pode pegar a nossa essência, aquela a qual Deus nos deu, e transformá-la diariamente e fazer com que outras pessoas, como exemplo desse encarregado, dessa festa desse noivo, ele bebe essa água que não mais era água, mas vinho, e ele saboreia uma nova etapa, um novo vinho, um novo momento na festa do casamento. Nós poderíamos dizer que sobre tantas coisas, sobre o milagre de Jesus ter sido o primeiro em um casamento, sobre o quanto Ele quer a cada dia renovar os dias de um casamento, mas esse não é meu foco hoje. O que eu quero aqui, através do movimento do Espírito Santo no seu interior, é te ajudar, assim como Ele tem me ajudado, a compreender que nós precisamos convidar Jesus, o Senhor, o Mestre, o Salvador, o Redentor, o qual vive para entrar nas nossas vidas internamente e movimentar a nossa essência quando ela não tem mais o que oferecer para nós mesmos e até mesmo para as outras pessoas que convivem conosco. Quando Jesus move a água, Ele traz o vinho. O vinho significa a presença de Jesus. O vinho significa a aliança de Jesus, o sangue derramado, vertido na cruz. E a nossa transformação, ela só é verdadeira, ela só é genuína quando nós, de fato, convidamos Jesus para a nossa vida, mas quando nós passamos a beber desse vinho diariamente. Beber do vinho no sentido literal é beber da pessoa de Jesus, da presença de Jesus, do poder que há nele e na maravilhosa graça derramada por nós através da sua morte e da sua ressurreição, para que consigamos, enquanto mulheres, vivermos dias transformadores nessa terra. Quanto mais nós nos transformamos internamente, melhor será externamente. Porque tudo começa de dentro para fora. Tudo está na medida do nosso coração. A Bíblia diz também que aonde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Sim, mas como nós estamos? Como está a nossa essência? Como nós estamos nos permitindo ser cheias? É como que nós somos esses potes de pedras que os judeus utilizavam nas cerimônias, né, para cerimônias e aí para celebrações, né? Aqui falando as purificações cerimoniais. Nós somos um vaso, sabe? Um pote, e aí no caso não de pedra, mas de barro, porque o oleiro, o grande Senhor, tem a oportunidade de refazer, de modelar, de movimentar a nossa história, o nosso ser, a forma que nós somos. Porém, nós precisamos deixar a água viva, a água que jorra vida eterna dentro de nós e vir até a morta. Deixar que Jesus nos enche, né? Que o Espírito Santo nos enche, na verdade, por completo, e nos colocar à disposição daquilo que Cristo vai nos ordenar. Ele ordenou que os serviçais enchessem os potes de água. Eles encheu. Depois ele ordena que eles levam aquela água, pouquinho daquela água, até o encarregado da festa. E assim eles fizeram. Eu e você precisamos querer a transformação, mas nós também precisamos querer ouvir a voz de Deus e as ordenanças dele, conforme está escrito na palavra dele. Eu te convido a viver um tempo de transformação, o qual só você mesma pode fazer por você mesma.
O Senhor deseja te alcançar, Ele deseja te libertar, te curar, te restaurar, te restituir, te refazer se necessário for, em todas as áreas da sua vida. Ele está pronto e Ele está à sua disposição. Se você desejar de todo o seu coração uma genuína, uma verdadeira transformação, Ele virá a seu encontro e não há obstáculos e nem impossíveis para Jesus. Então eu quero deixar essa breve palavra para que você primeiro convide Jesus para entrar na sua vida. Segundo, para que você permita que Ele te encha até a borda. E que em terceiro, você siga as ordenanças dele para que todos, inclusive você, possa ver a grande transformação que ele está e há de fazer de dentro para fora na sua vida. Um grande beijo com todo o meu coração e desejo que você viva a sua própria transformação na linda história que Deus tem para você. Shalom, graça e paz.